Olá, bem-vindos a mais um vídeo sobre a qualidade na creche. Como é que anda, será, a criatividade, a expressão, a curiosidade das crianças aí na creche que você trabalha? Ou na creche que seu filho estuda? É sobre isso que nós vamos conversar um pouco. Bom, antes de ir propriamente ao assunto, eu queria fazer um alerta aqui, principalmente a quem é educador, professor, que se utiliza aí de pesquisas, de materiais. O site do MEC já tem um tempinho, ele está fazendo uma migração para um grande portal do governo federal. Então, veja, né, pelo que eu entendi, o MEC vai perder o status de portal para entrar dentro de um portal único do governo federal. Enfim, não vou falar sobre isso, mas de qualquer maneira me assusta um pouco porque o próprio link que eu havia deixado em vídeos anteriores às vezes não funciona. E eu tenho uma certa preocupação porque o portal novo, que já está funcionando, mas eles ainda dizem que ainda estão em transição, então parte desse material você ainda consegue acessar o portal antigo, né, que eles chamam de antigo, e eu não sei, né? Espero que migre todo o conteúdo do site do portal antigo para o portal novo, né? Mas, por via das dúvidas, se você quiser conferir lá os materiais que tem, principalmente sobre educação infantil, as publicações todas do MEC nessas últimas 2 décadas, que são materiais de extrema qualidade. Esse livro que a gente está tratando aqui, já falei, ele é um livro de 2009, né? Veio a BNCC depois dele, trouxe uma série de mudanças. No entanto, é perfeitamente possível olhar para esse material e utilizá-lo para melhoria na qualidade da educação infantil. Então, se você de repente está aí com uma preocupação, eu vou deixar aqui o link desse portal antigo que eu consegui pegar aqui na internet, para você acessar lá nas publicações da educação básica, educação infantil e, de repente, salvar no seu computador as publicações aí que você considera importantes. Vai que sai do ar, né? Porque, infelizmente, do jeito que a gente está vivendo ultimamente, tudo é possível nesse governo. Então, não custa nada baixar aí o que você achar de interessante e deixar guardado no seu canal, aí no seu computador, tá bom? Bom, então falar um pouquinho hoje, né? E aqui assim, eu queria já dizer o seguinte: muito desse assunto, né? Ele vai se repetindo em outros vídeos que eu já fui falando dessa mesma série, porque algumas coisas vão e vêm. Não tem jeito de olhar para uma criança e pensar de forma linear, tá? A gente sempre tem um pensamento aspiral, que é o pensamento que vai e vem, né? Em relação a um monte de coisas, tá bom? E antes de mais nada, antes que eu me esqueça, né? Inscreva-se no canal, publique aí, compartilhe o vídeo e principalmente comente aí sobre o que você acha dos vídeos, tá bom? Bom, vamos lá então. Só um pouquinho. Vamos lá. Bom, as nossas crianças, né? Elas têm o direito então de desenvolver sua curiosidade, imaginação, capacidade, expressão. Veja, tudo isso daqui, né? Tá lá nos direitos de aprendizagem das crianças, né? Que tem hoje a BNCC trouxe em 2018, tá certo? Bom, nossas crianças têm o direito de aprender coisas novas sobre seu bairro, cidade. Então, veja, aquela velha história, né, freiriana, um pouco, partir ali do chão ali do bairro, do lugar, da escola, e ampliar, né? Então, o local e o global. Será que a gente faz esse movimento, traz essas expressões para as crianças, né? Então, isso é uma questão de extrema importância de explorar e ampliar os conhecimentos culturais da natureza, né? Além daqueles que a criança já, de alguma maneira, tem acesso né, do local ali, da região onde ela mora. Valorizar a questão da expressão de pensamentos, fantasias. Então, quando a criança vem conversar com você, né, a gente, né, conversa de verdade com essa criança, olha no olho, escuta o que ela está dizendo, né, faz outros questionamentos para ela pensar um pouco sobre o que ela está falando. É um momento onde ela está desenvolvendo sua linguagem, está desenvolvendo seu raciocínio lógico, a capacidade de organizar temporalmente as coisas e por aí vai. Bom.
Tem a oportunidade de desenvolver brincadeiras, jogos simbólicos. Aqui eu já falei em outros lugares, em outros momentos, o jogo simbólico é uma das principais atividades que a criança utiliza, né, que é o faz de conta, para poder entender o mundo que ela vive e apreender, né, sobre ele, né, para poder entender como está funcionando o mundo e desenvolver-se nesse mundo que ela vive. Então a gente precisa privilegiar esses momentos de faz de conta, sem ficar fazendo interrupções abruptas. Então é de extrema importância na rotina da semana planejar esses momentos para que eles tenham um tempo é, apropriado para ocorrer todo o processo de desenvolvimento da criança, no jogo simbólico de desenvolvimento, né, da história que eles estão imaginando, que eles estão criando, criar ambientes que favoreçam isso, né? E aí vem outras questões, né? Ouvir músicas, assistir teatro de fantoches, entre outras coisas. E aí, obviamente, né, os atendentes podem fazer isso, as pessoas lá, né, os educadores, os professores, mas também dá para fazer algum projeto aí, por exemplo, que eu já vi numa escola, né? As crianças maiores, de etapa de pré-escola, elas têm condição, dependendo do trabalho que a professora faz, de apresentar, por exemplo, um teatro de mesa, um teatro de fantoches, essa interação. Por que não apresentar para as crianças do berçário, para as crianças do maternal e por aí vai? As crianças do maternal 2 já conseguem fazer alguma coisa nesse sentido. Então, esse contato é importante, mas para além disso, né, usar aí as ferramentas tecnológicas, né, trazer peças teatrais apropriadas para a criança, obviamente, mas que tenham qualidade, né, que tenham aí know-how, enfim, né, que a música é a mesma coisa. Então, a gente não está falando aqui para ignorar a existência, né, das músicas comuns, populares aí, funk, sertanejas aí, enfim, mas assim, trazer para dentro, né, um repertório amplificado, né, a criança não precisa, né, ouvir o que ela já ouve dentro da escola, o que ela já ouve fora da escola. Dentro da escola precisa ampliar o repertório. Então, a escola precisa oferecer coisas que possivelmente ela não tenha muito acesso fora. Então, eu não vou tocar funk para ela dentro da escola, né? Mas não porque o funk não é uma expressão cultural e também não mereça seu respeito de maneira nenhuma. Claro que merece, você até pode fazer, né? Partindo dessa ou partindo de outras canções, mas principalmente no caso da educação infantil, a gente tem um repertório imenso de, né, de cantigas de rosa, de canções, canções infantis, mas também canções populares que podem ser trazidas, inseridas no repertório da criança, músicas clássicas, né? Porque questão de música é questão de gosto. E é igual comida, né? Você pode até dizer que você não gosta de determinada comida, mas você só vai ter certeza se você experimentar. Então, como a criança vai saber se ela gosta ou não de Beethoven, se ela nunca ouviu, tá certo? E por aí vai, tá bom? Então, a obrigação da escola é oferecer, é amplificar, né, o repertório cultural aí construído pela humanidade e oferecer isso para as crianças. Só assim a gente minimiza as desigualdades, né? Porque crianças de uma determinada classe econômica mais elevada possivelmente têm acesso a essas coisas de um jeito ou de outro. Viaja, vai assistir, né, ópera, sei lá, enfim, né? Então é uma cultura que precisa de alguma maneira chegar para as nossas crianças também. Aqui já falamos, né, sobre questão de desenhos, de pintura, argila, lama, né, bolinho lá, castelinho de areia, tá certo? E por aí vai, tá? Ouvir e contar histórias, né, é um momento de extrema importância. Com a pandemia aí a gente percebeu, né, o isolamento das crianças trouxe prejuízos aí incalculáveis para a sua expressão oral, né? Então é de extrema importância que se retome isso mais do que nunca. Essas crianças precisam falar muito, precisam ouvir muita história, ouvir a língua portuguesa corretamente, né? Lendo histórias, pronúncia das palavras por parte dos professores e educadores precisa ser correta e eles precisam aprender a ir recontando, né? Isso e tudo mais, né? Questão de cantar, dançar, de novo, as brincadeiras de roda, cantigas e tantas outras aí que precisam estar presentes diariamente no cotidiano das crianças. Porque além da questão oral e de movimento, né, desenvolve a coordenação motor, uma série de outras habilidades, além de trazer
o repertório cultural aí do Brasil inteiro e até de outros países, inclusive, né? Livre acesso a livros de história, não sei como é que funciona, mas o ideal, né, se não, se houver uma biblioteca na sua escola, legal, mas o ideal é que haja, além da biblioteca, cantos com livros dentro de cada sala de aula, onde as crianças possam ir lá pegar, folhear, e é importante, obviamente, que esse repertório seja, né, gradativamente reposto, né? Porque os livros vão se deteriorando com o uso, e isso não tem problema nenhum, faz parte, é normal, certo? Fazer de conta que lê mesmo sem saber ler, e por aí vai, né? É, não deixar as perguntas sem resposta, né? Isso é importante. Às vezes a criança faz uma pergunta que talvez você ache constrangedora responder, né? Use a sua criatividade, não minta de maneira nenhuma para a criança e responda, né? Ainda que a sua resposta não responda, né, totalmente, até porque não precisa, dependendo da ordem da pergunta, mas precisa sim de uma resposta. Isso está formando uma questão de caráter, de conduta, né? Eu não posso perguntar uma coisa e ficar no vácuo, ninguém gosta disso. Quando não sabemos explicar alguma coisa para as crianças, sempre é possível procurar buscar informação, tal. Óbvio, né? Então, aí complementa outro, se eu não sei na hora, então a resposta na hora é dizer, olha, eu não sei isso, eu vou procurar saber e depois eu te falo. E realmente depois você procura saber e fala. E por aí vai, né? Ajudar as crianças em tentativas de compreender as coisas. Então, né, por que que está garoando? Da onde vem isso? Por que que tem gotas de orvalho de manhã em cima das plantas? Só um exemplo, tá? Por que que sai fumaça da comida no frio e no calor eu não vejo? São coisas do dia a dia que precisam ser trazidas à baila, né? Esses questionamentos e com isso a gente vai ensinando uma série de coisas, né? Não reprimir a questão da curiosidade do corpo, né? Então, hoje em dia, tem aí uma corrente, né, terrivelmente ignorante do ponto de vista de lidar com o corpo, de lidar com a questão de gênero. Oh, e não pode falar a palavra gênero. Gênero é menino e menina, é homem e mulher, é sexo masculino e feminino, ponto, acabou. Né? Agora, é óbvio, as crianças estão se descobrindo, não tem problema nenhum de se descobrir, pelo contrário, se houver problemas nessa primeira fase da infância, em relação ao sexo, em relação ao seu corpo e a descoberta do seu corpo, problemas de repressão, por exemplo, seja por parte do professor, do pai, da mãe, né? Isso pode, de alguma maneira, trazer problemas sérios no futuro, na vida adulta dessas pessoas, né? Muita gente tem problema, talvez nem saiba que foi lá na infância que causou esse problema, mas possivelmente se você procurar aí um psiquiatra, um psicólogo bem bom, talvez ele chegue lá na sua infância, na raiz do problema, né, de ordem sexual, muitas vezes. E eu não estou falando de violência sexual, óbvio que violência sexual traz uma série de problemas. Estou falando simplesmente de repreensão. Então, as meninas, por exemplo, né, sentou ali a menina, fecha essa perna, né, você não sei o quê, a menina não pode correr, o menino corre, tudo bem. Então, são questões, né, que a gente precisa começar a enxergar de uma maneira um pouco melhor sobre isso, tá? Então, a curiosidade é normal nessa idade e isso não pode passar batido. A gente não vai incentivar nada, mas a gente não vai deixar de responder nada que venha em relação à questão sexual das crianças. Bebês têm aproveitam a companhia das crianças maiores, já falei aqui, né? É de extrema importância, gente, que a coordenação pedagógica da escola, né, junto com os professores, organize um movimento ali cotidiano, onde as crianças maiores possam fazer atividades juntos com as menores. Isso é de extrema relevância. Né, todos ganham com isso. Aprendem muito observando, ajudando a cuidar de bebês, enfim, né? Deixamos nossas crianças assistindo televisão por longa. Isso é um terror, né? Eu trabalhei muito, né, nessa área, né, dentro das minhas responsabilidades, para praticamente eliminar, né, aparelhos de televisão de dentro de salas de aula, né? Então, hoje é concebível e aceitável que exista uma TV, né, na escola,
pelo menos, tá? E, né, se não tiver lá numa sala, por exemplo, uma sala de multiuso, onde essa TV fica e que as crianças e as turmas possam ir, é, essa TV pode ficar num carrinho e ser móvel, mas de preferência não, de preferência que ela fique numa sala multiuso. Há um tempo atrás, aí, há 10, 15 anos atrás, não era incomum a gente encontrar, por exemplo, televisores nos berçários, né? Aí eu fico perguntando e pergunto para você, para que que serve um televisor no berçário? A não ser para os professores, né, com todo respeito, ficarem assistindo alguma coisa, né? E isso não é aceitável, né? Porque você está ali e as crianças precisam de atenção o tempo todo. Não dá para a gente ficar vendo televisão, e cuidando de criança. A gente não está na nossa casa, né? Nem com um filho, só um ou dois filhos em casa, você não consegue fazer isso. Então, veja. Televisão, nem pensar em escola, né? Não tem. Televisão todo mundo tem em casa hoje, né? Não há necessidade disso. Então a televisão pode estar lá numa sala multiuso, uma TV. Ah, outra coisa, gente, se vocês tiverem essa sala multiuso ou um carrinho com a TV, né? Lembrem, a criança, geralmente vocês se colocam as crianças sentadas no chão ali no tatame para assistir a TV, né? Seja na sala fixa ou na própria sala de aula deles. E eu já vi em escolas por aí, gente colocando essa TV na altura, né, de um adulto em pé, assim, né? Por exemplo, eu tenho 1,70 m, a TV estava na minha altura. Aí, se você senta no chão, do ponto de vista da perspectiva da criança, não dá para ver nada. Aí a pergunta, mas por que que você não pôs a TV mais baixa na parede? Ah, porque eles mexem. Gente, não é assim que funciona. A gente não pode educar as crianças proibindo ou tirando as coisas do alcance das crianças. As coisas têm que estar no alcance da criança e ela tem que saber que hora que pode mexer, o que não pode mexer. Isso é educação, tá certo? Então, assim, a TV é um caso à parte. É lógico que ela é necessária, às vezes ligada aí no computador, né, para apresentar uma ópera, por exemplo, como eu disse aqui nesse vídeo mesmo, né? Então você vai precisar desse equipamento, mas ele na sala o tempo todo, né? Há uma tentação violenta de se ligar a ele de forma desnecessária e pior, de funcionar como TV mesmo e ficar assistindo, né, a programação cotidiana aí que passa e que não tem nenhuma, não agrega muita coisa para as crianças, sem contar as propagandas que incentivam aí, infelizmente, o consumo, né? Bom, então sobre esse tema era isso hoje. E eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço.